Temos o tema de hoje, repitam comigo todos: viva plenamente em liberdade. Repita mais uma vez: viva plenamente em liberdade. João 8:32. Quem já sabe de cor? E conhecereis o que? A verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos aqui conhecem a verdade? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos orar. Pai, nós oramos agora por cada pessoa nessa noite, para que elas possam abrir o coração e receber a Tua palavra como um solo fértil, e que possamos, como igreja e individualmente como cada cristão, desfrutar e viver plenamente em liberdade, em nome de Jesus. Os irmãos dizem amém. Então, queridos, todos nós fomos criados por Deus para vivermos plenamente o quê? Livres. Sim ou não? Sim. Esse foi o propósito original de Deus: criar o ser humano, criar o homem, para que ele pudesse viver plenamente livre. Amém? Agora, esse viver plenamente livre não significa dizer que é o viver assim: já que eu sou plenamente livre, então eu posso fazer aquilo que eu bem entendo, aquilo que eu quero, e não há para mim nenhuma regra ou limite. É isso? Não. Nós somos livres, esse foi o plano de Deus para vivermos em liberdade, mas dentro de um raio de ação, assim como foi com Adão. Deus criou Adão e só estava lá ele e Eva na terra, no jardim, plenamente livre, sim ou não? Sim. Entretanto, Deus disse o quê? Olha, você tem aqui no jardim todo tipo de árvore que você poderá comer, com restrição ou livremente? Livremente. Mas, de que, irmãos? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Porque no dia em que você comer, você vai o quê? Morrer. Então, Adão tinha uma liberdade, mas era uma liberdade dentro de um raio de ação. Ok? Por exemplo, o peixe que está no mar ou no rio, que Rafael não consegue pegar, esse peixe que está no mar ou no rio, ele é plenamente livre? Sim ou não? Sim. Está no oceano, é livre ou não é livre? Sim. O pássaro que está aí nas florestas, esses pássaros são livres? Sim. Plenamente livres? Sim. Agora, se você tirar o peixe do mar ou do rio e colocar ele em terra seca, o que vai acontecer? Ele vai morrer, mas livre, mas vai morrer. Por que vai morrer? Porque ele está fora do seu raio de ação. O mesmo acontece com o pássaro. Se você pega o pássaro e coloca dentro da água, ele vai morrer afogado. Por quê? Porque ele está fora do seu raio de ação. Então, Deus nos criou para vivermos plenamente o quê? Livres, mas dentro de um raio de ação. E essa liberdade é livre mesmo de tudo: de doenças, livre de enfermidades, de prisões na alma, livre de qualquer tipo de vício ligado às obras da carne, livre de toda força maligna. Sim ou não? Sim. Mas desde a queda de Adão, é o homem quem sempre procura um meio pelo qual ele entra em uma situação que acaba perdendo a sua liberdade. No que tange ao pecado, o homem já nasce com a natureza o quê? Pecadora. Mas ao aceitar Jesus, ele é liberto desse poder da natureza pecadora. E Paulo diz bem assim, que vocês agora, em Romanos 6, não estão mais de quê? Debaixo do domínio do pecado. Então, o pecado perdeu a sua força de poder e controle sobre a minha vida e a sua vida no dia que aceitamos a Jesus. Amém? O pecado perdeu a sua força, perdeu o seu poder.
Nós não estamos mais debaixo desse domínio da força do pecado. Aceitamos Jesus, somos livres. Agora a questão é que muitas pessoas que estão livres acabam muitas vezes entrando em situações, e essas situações faz com que elas percam a sua liberdade. No aspecto civil, quando comete um crime, não é assim? E quando a pessoa então deixa-se levar pelas obras da carne e acaba às vezes entrando em uma área pecaminosa, e aí acaba depois se tornando um vício naquela área que ele está cedendo ao desejo da carne. Às vezes a pessoa se prende a um vínculo de relacionamento errado e acaba às vezes tendo uma prisão com a pessoa, que não consegue sair daquela pessoa, ainda que ele não a ame, etc e tal, mas por criar uma prisão, a pessoa não consegue sair daquele relacionamento, e isso, ou seja, a pessoa perdeu a sua liberdade por entrar em uma situação, quer seja de pecado ou de uma coisa fora da vontade de Deus. Então hoje nós vamos apresentar para vocês os caminhos que a palavra de Deus apresenta para vivermos livres. Quantos querem viver livres? Amém? Então nós vamos falar hoje sobre 3 caminhos. O primeiro deles é a palavra de Deus. Seja qual for o tipo de prisão que talvez você aqui esteja vivendo, ou alguém que você conhece já passando por algum tipo de prisão, todo o processo de libertação se inicia através do conhecimento da palavra de Deus. Amém? Repitam comigo: todo o processo de libertação se inicia através do conhecimento da palavra de Deus. Então, em Oséias 4:6 diz bem assim, que o meu povo faz o que, irmãos? Perece por falta de conhecimento. Então a pessoa às vezes ela é escravizada em alguma área por falta de quê? De conhecimento. A Bíblia também diz, a gente já recitou aqui João 8:32, que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade então o quê? Vos libertará. Então nós temos aqui 2 extremos. Um extremo é que as pessoas vivem em prisão pela ignorância, e o outro extremo é mostrando que se você conhecer a verdade, você vai viver plenamente o quê? Livre. Agora, quando a gente fala em todo o processo de libertação, de se ver livre, começa pela palavra, porque existem outros caminhos que algumas pessoas apontam, e infelizmente até algumas igrejas, que até ensina que se você tem algum problema, para você ser liberto, você vai ter que fazer aí uma regressão, uma regressão que é um caminho que uma ala da psicologia ensina. Temos até aqui uma psicóloga, nossa irmã Jéssica, não é? Então a psicologia, uma ala da psicologia mostra que a pessoa pode realmente se encontrar através da regressão, você voltando ao passado, aquele ponto lá atrás, aquele ponto, e se você tem um problema de perdão, então você tem que voltar lá no ventre, tal, então você tem que fazer uma regressão para vir de lá para cá, entendeu? Então assim, é um caminho que se aponta, mas não é um caminho que a Bíblia aponta. Outro caminho é o que as pessoas chamam de cura interior. Você tem que fazer um seminário, você tem que fazer um tratamento de cura interior, que vai mexer nas profundezas do seu ser, da sua alma. E aí mexe, a pessoa chora, porque vai lidando com aquele campo todo da alma, com o campo emotivo, das emoções, e a pessoa vai ali navegando naquele campo, e a pessoa até se sente bem por um momento, se sente bem por um instante, é como se fosse um paliativo, mas não resolve. Os irmãos estão entendendo? Outros também mandam fazer batalha espiritual. Quem já ouviu isso? Essa pessoa tem um vício, tem nessa área um problema, como vencer? Tem que fazer uma batalha espiritual. Tem que fazer uma batalha, tem que fazer uma semana no monte guerreando com o diabo.
tem que ir para o monte guerrear, e a pessoa então fica nessa de guerrear. Um dia mesmo, eu lá atrás, fazia parte de uma outra igreja, há muitos anos atrás, e eu estava lá um dia, chegou um jovem, pastor, o que foi? Deus falou comigo um negócio. Falou o quê? Deus falou comigo que eu tenho que ir para o monte, fazer uma batalha, uma guerra espiritual. Aí eu falei, e foi? Ele falou, foi, e eu quero que o senhor venha comigo. Eu falei, rapaz, eu não vou não. Eu achei, pastor, você não vai não? Eu falei, não, primeiro Deus falou com quem? Com você, não foi? Foi, então quem tem que ir é você. Deus não falou comigo. E segundo, eu não creio nessa doutrina de batalha espiritual. Mas não quer dizer com isso então que o senhor não acredita que tem que repreender demônio? Creio que tem que repreender demônio, mas eu não creio que você tem que estar nos montes fazendo batalha espiritual. Mas Jesus ia para os montes a fim de orar e estar em comunhão com Deus, mas não de fazer o que as pessoas chamam de batalha espiritual, né? É porque tem um principado, é porque tem isso, né? É com a bebida, então é o Zé Pilinga, né? É com prostituição, então é Maria Padilha, é com isso, e cada um tem um nome, né? Do da pobreza é o Zé Mulambo que chama, olha, o Zé Mulambo, cada um tem um nome, e a pessoa então vai para lá e fica lá guerreando contra essas entidades espirituais. E às vezes a pessoa não está andando na palavra, passa a noite guerreando contra os demônios e passa o dia negando a prática da palavra. Do que adianta? Nada. Então essa não é um caminho que a gente aponta, nem também fazer campanha, não é? Eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que levar todo dia uma rosa ungida, eu tenho que levar um sal grosso. Se botar sal grosso, não, com sal grosso dá certo, com rosa ungida não, mas com sal grosso dá. Aí sal grosso, aí agora faz o quê? Agora é a campanha da chave, é a campanha disso, é a campanha daquilo, para a pessoa ser liberta. Mas pastor, então o senhor não acredita que se fizer uma oração ininterrupta de uma semana, isso não vai resultar em poder? Vai resultar em poder, sim, mas o que não pode motivar a libertação é isso. A palavra é clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Diga comigo, diga: nós somos um povo que valoriza a palavra de Deus. E quando eu digo conhecer a palavra de Deus, eu digo conhecer a palavra pela própria palavra, irmãos, através da revelação do Espírito Santo. Não é conhecer a palavra através de que as pessoas dizem. Por favor, pastora Sandra, você estava com um livreto aí? Está com ele ainda? Me dê aqui, por favor. Olha o Covid tossindo aí, viu? Olha, cuidado, bota máscara. Bota máscara, viu? Isso, obrigado. Então, muitas pessoas procuram conhecer de uma maneira errada a palavra de Deus através da ótica de autores, até conceituados. Não. Você tem que conhecer a palavra pela própria palavra. Você tem que conhecer o que a Bíblia diz pelo que a própria Bíblia diz. Amém? Não é um autor que vai dizer assim, não, mas a Bíblia diz isso, mas não significa isso. Não. Um autor cristão, como a gente sempre recomenda vocês comprarem livros aqui, aquilo que ele diz tem que ser julgado pela Bíblia. Não é que eu vou julgar a Bíblia pelo aquilo que o autor do livro diz. E tem muitos livros que são vendidos até no meio evangélico, que é totalmente contrário à palavra de Deus. Então, pastor, eu quero conhecer a palavra então para poder receber libertação. Como é que eu faço? Estude a própria palavra e peça revelação ao Espírito Santo. E ore por isso, porque Paulo ensina na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15 a 21, uma oração que Paulo faz aí, e ele diz assim: eu oro para que vocês tenham o coração de vocês iluminados, e vocês recebam a revelação daquilo que é a sua herança. Então Paulo está mostrando que há uma revelação no nosso coração, amém, queridos? Então, para você viver em libertação, você tem que se expor à revelação da palavra de Deus, amém?
se você se debruça em estudar, em conhecer a palavra, o Espírito Santo vai lhe dar revelação. Agora, existem meios que fortalecem aquilo que você já está buscando, mas nenhum meio é absoluto, tanto quanto a própria palavra, a Bíblia. Mateus 24, 35 diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus, ela permanece eterna e ela tem o valor o quê? Eterno. Então você tem que ficar sempre com aquilo que está escrito. Se está escrito, eu creio. Se está na Bíblia, eu creio. Buscando sempre a revelação do Espírito Santo e a revelação da nova aliança, a revelação no Novo Testamento. Do Velho Testamento nós temos os princípios, a sombra, mas no Novo Testamento nós temos a revelação, a nova aliança. E o Espírito Santo, ele habita em nosso coração. Então nós temos que valorizar a palavra de Deus. Certa vez um pastor estava pregando alguma coisa, e depois do culto, o jovem falou assim: pastor, o senhor pregou isso, mas a Bíblia diz assim. Mas aonde diz a Bíblia? Ele falou: aqui no Salmo. Ah, não, mas o Salmo é Velho Testamento, não serve mais não. Tá bom. Aí outro domingo estava pregando o pastor de novo, e depois do culto esse jovem falou: pastor, o senhor falou assim, mas a Bíblia diz, aonde? Em Coríntios, isso. Ah, mas isso foi escrito para uma questão específica de Coríntios, não foi para a gente não serve não. E o pastor pregou outro assunto na outra semana, e o jovem novamente questionou: pastor, mas olha, o senhor falou assim, mas é aonde a Bíblia? Em Gênesis. Ah não, mas Gênesis foi no passado, Gênesis foi para aquela época, agora nós estamos na nova aliança. E para cada argumento que o jovem ia dando, semana após semana, o pastor ia dizendo que aquilo era para uma situação específica, que não tinha mais valor, tudo mais. E quando foi um dia, o pastor estava pregando e disse bem assim: você jovem que está aí, que sempre faz perguntas, tal, abra aí a sua Bíblia, no livro de Daniel. Ah, o jovem falou bem assim: pastor, eu não tenho esse livro aqui não, na Bíblia não. E o pastor falou: mas como assim você não tem? Ele disse: não, porque outro dia o senhor falou que não servia mais, eu rasguei. A bem da verdade, eu só tenho aqui poucas folhas na minha Bíblia, porque tudo que o senhor foi disse que não servia, eu rasguei. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Agora temos que entender os princípios do velho e a revelação do novo. Amém? Então, conhecer a palavra para você viver em libertação é a vontade de Deus e é a chave para você. Diga aí a chave. A palavra de Deus em si, ela carrega em si mesma o poder para libertar. Mas esse poder só é acionado quando decidimos pôr em prática aquilo que ouvimos e recebemos como revelação. Amém? Vou repetir. A palavra de Deus, ela carrega em si o poder para libertar. Mas esse poder só é acionado quando aquilo que nós ouvimos ou recebemos como revelação, colocamos em prática. Porque eu conheço muitas pessoas que, entre aspas, são conhecedoras, entre aspas, conhecem muita revelação, mas a vida não condiz com aquilo que eles dizem que conhecem. Por que não condiz? Porque apenas tem a informação do que a Bíblia diz, mas não põe em prática aquilo que a Bíblia diz. Vamos para Tiago, capítulo 1. Tiago, por sinal, que vai ser o novo livro de estudo para os irmãos do grupo dos discípulos, com o pastor Heleno, tá? Amanhã já começa a introdução de Tiago com o pastor Heleno, um livro muito bom, inclusive para tratar sobre a língua. Tiago, capítulo 1, versículo 21 em diante. Olha o que ele diz bem assim: portanto, remova toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que foi implantada no seu coração, pois ela tem poder para salvá-los. Os irmãos encontraram aí? Tiago 1, 21. A palavra tem poder para salvá-los. Essa palavra salvá-los não é salvação no sentido de receber Jesus, porque aqui Tiago está escrevendo para quem? Para os ímpios ou para os crentes? Para os cristãos? Para os cristãos que estavam dispersos.
Então ele diz bem assim, olha, a palavra tem poder para salvá-los. Então essa palavra salvação aqui no original é sozo, que é uma obra completa, que é liberto, que é livre, que é curado, que é próspero. Amém? Então a palavra tem poder para salvá-los, tem poder para libertar. Diga comigo, a palavra de Deus tem poder para libertar. Agora, olha o que ele diz no versículo 22. A minha tradução é fantástica, a NVT. Diz bem assim, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponha-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmo. Está entendendo? Ou seja, a palavra tem o poder de libertar, mas se a pessoa não colocar em prática aquilo que ela está ouvindo, vai continuar escravo. Seja escravo de doença, de enfermidade, de relacionamento, de obras da carne, como vícios, pecados ligados às obras da carne e todas as outras formas de prisão. Por a pessoa falar, eu conheço a palavra, mas não coloca em prática. Então, se não colocá-la em prática, vai continuar debaixo de escravidão. Versículo 23. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e as puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes em tudo o que fizerem, ou seja, viverão plenamente livres. Diga comigo, a chave número 1 para viver plenamente livre, diga, é conhecer, ter a revelação e a prática da palavra. Amém? Então, valorizando a palavra dessa forma, vai para o segundo chave agora, ok? Não existe limites onde a palavra de Deus não seja capaz de produzir uma libertação, uma vez que seu coração esteja aberto junto com a imensa vontade de se ver livre daquilo que lhe aprisiona. A pessoa pode dizer bem assim, pastor, mas eu creio na palavra. Sim, eu conheci a palavra, beleza, glória a Deus. Mas é imprescindível que você tenha também em seu coração uma imensa vontade de se ver livre daquilo que lhe aprisiona. Porque tem pessoas que acabam se acostumando com aquilo que lhe aprisiona, dizendo bem assim, não, mas eu não consigo, eu já tentei. Talvez você tentou da maneira errada, com a ferramenta errada, mas se você buscar a libertação através do poder da palavra, você vai encontrar, exercendo fé na palavra de Deus. Porque eu sei que a prisão, além de tirar a nossa liberdade, a depender daquilo que a pessoa está preso, ela pode até mesmo comprometer outras pessoas que estão por perto. Podem fazer com que outras pessoas também sofram, ou até mesmo, a depender da prisão, isso pode afetar a pessoa de tal maneira que comprometa o futuro dela na frente. Então é imprescindível que a pessoa tenha vontade, dizer assim, não, eu não quero viver dessa maneira, eu não quero viver assim, eu não quero viver assim. Eu já contei esse testemunho e vou aqui contar mais uma vez. Não tenho com a minha esposa para isso nenhum problema. Eu, antes de conhecer a pastora Sandra, já era um jovem atuante na igreja e me envolvi com um namoro com uma jovem, e um namoro normal de cristão, sem prática sexual. Eu estava servindo a Deus na igreja, mas era um namoro que eu não me afeiçoava daquela jovem, e ela também não tinha esse amor por mim, mas era aquela coisa pegajosa, tal, aquela carência talvez, e a gente sempre acabava namorando mesmo, sem ser com a questão de sexo, namorando mesmo. E depois assim, mas a gente não vai namorar não vamos ficar junto porque não dá certo, a gente não gosta um do outro, não dá certo não. Mas daqui a pouco estava junto de novo. Aí não, mas a gente não se gosta, não dá. Aí ficava nessa, chove não molha. Aí quando foi um dia, decidi assim, tá bom, amanhã vamos conversar com o pastor e com os seus pais e vamos assumir realmente o nosso namoro. Beleza. Quando foi à noite, eu tive um sonho. Olha que sonho. Eu sonhava
que eu entrava em uma delegacia, ia até um cômodo da delegacia, e essa jovem estava presa, algemada em uma cela, junto com outros jovens, mas a algema dela só estava com um lado preso, o outro estava solto. Eu entrava na cela, eu entrava na delegacia, entrava na cela, ia onde ela estava e colocava a algema no meu braço. E ficava preso com ela. Entrava um soldado, que não era Fábio, não conhecia, ia até onde eu estava, abria a algema e saía, e eu colocava de novo. Eu acordei. Irmãos, precisava de muito discernimento para um sonho desse? Não. No outro dia liguei para ela, não tinha esse negócio de WhatsApp, falei, olha, já conversou com sua mãe? Não. E com o pastor? Não, não converse não, em nome de Jesus. Não converse não, não converse. E o que foi? Depois eu conto a você. E aí eu contei e falei, olha, não dá certo. Eu não contei o sonho porque poderia ofendê-la. Nosso relacionamento não dá certo, vamos botar um fim nessa história e não vai dar certo. E daquele dia nós rompemos e nos distanciamos definitivamente. Passaram-se aproximadamente uns 6 meses depois, e ela era uma jovem virgem, de sua família, criada na família. Passado aproximadamente 6 meses depois, ela estava grávida. Se envolveu com uma pessoa da escola, engravidou e foi um problema. E quando eu soube daquela notícia da gravidez, veio no meu coração, era isso que estava preparado para você. E aí eu não ia ter essa bênção na minha vida. E Deus preparando essa bênção para a minha vida. Eu quero dizer isso para você, para mostrar que tem situações que você tem que ter vontade, andando na luz que você já conhece, que não é a vontade de Deus para você, seja com relacionamento, seja com vício, com práticas, com coisas que você sabe que não é condizente para você, que não é isso que Deus quer para você, mas enquanto você persistir nisso, isso só vai tornar as coisas mais difíceis para você. Os irmãos estão entendendo? Diga, a palavra de Deus, ela é poderosa. Então, para mim, a palavra veio através de um sonho. E a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é até apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Ou seja, a palavra de Deus, ela penetra lá no fundo, para dizer assim para você, ei, isso que você está vivendo é uma obra da carne. Isso que você está vivendo é uma obra da sua alma, não é o que o Espírito Santo tem para você, não é o que o Pai tem para você. Então a palavra vem e traz à luz, a revelação, a tal ponto que você consegue discernir e dizer bem assim, não, eu não vou andar nisso, porque isso não é a vontade de Deus para a minha vida. E aí quando você abre o coração para a palavra, entra em sintonia com Jeremias 23:29, que ele diz bem assim, não é a minha palavra como fogo, não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha, a palavra que quebra a pedra. Então é esse poder que tem a palavra de Deus tem esse poder de quebrar a pedra, de quebrar o coração duro, de esmagar com qualquer situação que está afligindo você, tentando destruir o seu casamento. De repente é uma enfermidade, e essa enfermidade, às vezes a origem está em uma prisão espiritual, e essa prisão espiritual foi uma porta que às vezes você abriu, que deu para o diabo legalidade, porque a Bíblia diz em Tiago 4:8, sujeitáveis a quem? A Deus, resistir a quem? Ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Diga comigo, viver em liberdade é a vontade de Deus para a minha vida. Então nós temos que viver plenamente livre de toda forma de condicionamento mental. Às vezes Deus já fez uma obra de libertação, mas como nós andamos tanto preso,
que a gente só consegue enxergar a coisa por uma via. Um homem, ele criou por muito tempo um cachorro na sua casa acorrentado. E ele sempre colocava a comida para o seu cachorro em um ponto na casa, até aonde ia a corrente que o prendia. E esse cachorro todos os dias ia lá e comia a sua comida dentro do limite da corrente. Se ele colocasse o prato um pouquinho mais distante, fora do alcance da coleira, o cachorro não conseguia chegar lá, porque estava o quê? Preso. E por muito tempo o cachorro foi crescendo com esse condicionamento na sua mente. E quando chegou um dia, o homem simplesmente decidiu tirar a coleira, tirar aquela prisão. E ele colocou a comida um pouco mais distante. E o que fez o cachorro? Estava passando fome. Ele só ia até onde ele estava acostumado ir. E voltava. Ele não tinha mais nenhuma cadeia prendendo, nenhuma corrente prendendo ele mais, nenhuma coleira. Mas ele foi criado com esse condicionamento. E às vezes nós precisamos renovar a nossa mente para mudar alguns condicionamentos que foram colocados em nossa mente. Dizendo assim, você só pode ir até aqui, você só pode fazer isso, você não pode experimentar mais. E a palavra diz em Romanos capítulo 12, para renovar a nossa mente, para sermos capazes de experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos podem dizer amém? Diga, eu quero viver totalmente dentro daquilo que Deus tem para a minha vida. E às vezes você não alcança mais, porque a sua mente sempre foi formada uma mentalidade em você de limitações. Você não pode, você não consegue, não vai dar certo, você nasceu assim, você é assim mesmo, nossa família sempre foi assim. Então a pessoa sempre acredita nesse condicionamento e assim vive. Tipo assim, não, mas eu tenho que viver com essa pessoa mesmo, eu sei que não é de Deus para mim, mas se eu ficar sem ela, eu vou morrer sozinha. Não, não vai não. Se não é a vontade de Deus, saia fora. E Deus tem algo melhor para você. Amém? Às vezes você foi acostumado com a falta, com pobreza, com miséria, com situação limitada, e pensa que isso não é porque Deus é assim mesmo. Não, Deus tem o melhor para você. Você precisa enxergar o melhor, e só acontece isso se você renovar a sua mente. Mas renovamos a nossa mente com o que, irmãos? Diga-me, com a palavra de Deus. Amém? Então você também tem que viver plenamente livre das prisões e forças espirituais que tentam exercer controle sobre a sua vontade. Escute bem. Já falei aqui outras vezes que nenhum demônio tem poder sobre a nossa vontade. Diga comigo, eu sou livre. Diga, e nenhum demônio tem poder sobre a minha vontade. Por que eu digo isso? Porque as pessoas às vezes, elas fazem coisas que botam a culpa em quem? No demônio. Não, foi o diabo, tipo assim, eu nem me percebi, quando eu pensei que não, era o diabo que estava mesmo assim, me levou para aquele lugar. Não, às vezes é a sua vontade. Entenda que o diabo não tem poder sobre a sua vontade. Ele pode influenciar a sua vontade se você der liberdade para isso. Mas se você não der, o diabo não tem poder nenhum sobre a sua vontade. A sua vontade é sua. Se você fez uma aliança com Deus, quem habita no seu coração é o Espírito Santo e não é nenhum demônio. Amém? Diabo nenhum habita na sua vida, nenhum demônio habita em você. Então você tem controle sobre a sua vontade, mas o diabo muitas vezes nos coloca o quê? Sugestões. E se você então cede à tentação ou à sugestão que ele impõe, aí você pode então sair do seu lugar de liberdade e se meter em confusão. Os irmãos estão entendendo? O que diz a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 1? Para a liberdade
foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, de fato livres, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que é que está dizendo a palavra ali em Gálatas capítulo 5? Que nós seremos livres, ou que nós já somos livres? Mas adverte, não é? Não, adverte, olha, para a liberdade foi Cristo libertou. E não vos submetais de novo ao jugo de que diz, ou seja, não se deixe ser levado a uma situação na qual você se coloque debaixo de algum jugo de escravidão. E tem pessoas que se colocam debaixo de jugo de escravidão, que perdem a sua liberdade. Pessoas perguntam, pastor, é pecado beber? Pecado não. Agora, é correto beber? Vai ser bom para você beber? Vai ser bom para a sua família você beber? Quais são os exemplos na Bíblia de pessoas que se embriagaram? Perderam o quê? O controle das suas ações. E por estarem embriagados e perderem o controle das suas ações, acabaram se metendo o quê? Em problemas. Um deles foi quem? Foi Noé. Experimentou, passou pelo dilúvio, viveu algo muito grande em Deus. E diz a Bíblia que quando passou o dilúvio, Noé cultivou o quê? Uma vinha. E um dia foi lá e tomou o quê? Vinho. Mas ele fez o quê, irmãos? Se embriagou. E essa embriaguez deixou ele com a sua nudez exposta. E um dos seus filhos viu a nudez do seu pai, e naquela época não tinha nem WhatsApp, ainda para a sorte dele, não tinha rede social, porque se tivesse, o câmera tinha postado, olha lá o velho, tomou umas e onde é que está? Não é assim que muitos fazem? Até com os pais, não é? Olha o coroa aí, está chapado aí. Naquela época ele ia dizer isso, o filho dele. Não tinha, mas a língua saiu difamando o pai. O outro filho foi lá e cobriu. E o que foi que Deus fez? Deus abençoou um de uma forma e o outro entrou em maldição. Mas quem trouxe esse mal para a sua família? Noé. E às vezes é assim. A bebida em si não é o pecado da bebida, mas o que ela traz consigo. Os irmãos estão entendendo? E às vezes a pessoa vai bebendo, é só para poder, um pouco de vinho, só por questão de estômago, como Timóteo. É um pouquinho só, depois do almoço, não faz mal a ninguém. Eu só bebo socialmente. Mas vai nessa, vai nessa. Aí um dia está com uma situação no casamento, está meio desiludido, brigou com a esposa, vai escutar Amado Batista, vai escutar Reginaldo Rossi, aí bota lá uma música das antigas, aí vai beber, daqui a pouco se entrega e entra num problema e outro problema. Então diga comigo, diga assim, diga, eu não vou perder a minha liberdade por nada. Amém? Viva plenamente livre. Foi para isso que Cristo Jesus libertou você. O outro caso, já preguei aqui isso na família, foi o caso de Ló, que as suas filhas manipularam ali, arrumaram o vinho, não sei nem como é que elas arrumaram aquele vinho, se levaram consigo, ou se lá no meio da montanha, arrumaram lá uns cachos de uva, prensaram, fizeram rapidamente, e então Ló vai, e elas embriagam o pai, e têm uma relação com o pai, e o pai só teve aquela relação com a filha, porque ele estava sob efeito de quê? Do álcool. E quantas famílias não são destruídas por briga, por violência, por trânsito e outras coisas, e a causa foi o quê? A bebida, o álcool, destruiu o casamento. Eu outro dia aconselhei uma pessoa que ele disse para mim assim, pastor, eu não estou nem com condições de estar indo para a igreja, porque todos os domingos meu pai bebe, fica agressivo, e eu tenho que ficar em casa com a minha mãe para proteger os meus pais, ou os meus irmãos, por causa da bebida do meu pai. Irmãos, olha que situação de família.
É a vontade de Deus? Não. Então, olha que aquela situação está privando a família de viver como um todo em liberdade. E às vezes é isso que acontece, que você entra em uma área que você pensa que está afetando só você, mas está afetando aqueles que cercam você também. Então diga comigo, eu vou viver em liberdade, livre de prisões, sabe, irmãos, associado às coisas do passado, principalmente algum sentimento de culpa ou condenação. Tem pessoas que às vezes carregam ainda o passado consigo mesmo, ali, se martirizando, porque eu errei, porque eu fiz muita coisa errada no passado. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, o nosso passado foi zerado. Amém? Diga comigo, o meu passado foi zerado. Mais uma vez, diga, o meu passado foi zerado. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, acabou, irmãos. Então não fique sofrendo mais com o seu passado, carregando nenhum sentimento de culpa. Mas eu vivo assim, eu não tenho mais liberdade por causa de situações do passado. A Bíblia diz em Isaías 53, que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esse ser sarado, essa cura é dos problemas físicos e também na alma, psicológico, de trauma, de rejeição, de tudo que você possa imaginar, irmãos. Jesus já levou, Ele já levou o castigo. Deus não está castigando você com mais nada pelo seu passado. Jesus já levou o castigo. Hoje você é livre. Ele olha para você como filho amado e como uma filha amada. Amém? Então viva dentro disso, viva em liberdade. Não deixe que o diabo leve você a um engano, mostrando que você não é livre, quando a palavra diz que você já é livre. Entre aquilo que o diabo diz e o que a palavra de Deus diz, fique com a palavra. Diga, a palavra de Deus é absoluta. E para concluir, pode preparar os irmãos para a ceia. Viver plenamente livre é o plano de Deus para todos os seus filhos. E a obra consumada de Cristo já foi suficiente. Jesus na cruz do Calvário, foi o que Ele disse, irmãos, está o quê? Consumado. Colossenses 1,13 diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Diga, já está consumado. Diga, eu sou livre. Entendendo que existe um raio de ação. Não andar na carne, não ceder às sugestões do diabo e não se envolver em alguma situação que você comprometa a sua liberdade e também não afetem as pessoas que estão ao seu redor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.